Bora lá, então, pessoal. Vamos lá. Vamos entender essa provinha aí. Eu vou chamar aqui quem fez a prova, tá? Então, Tassiane, vamos lá. Você é a primeira. Qual questão que você errou aí? Cadê a Tassiane? Saiu da aula? Não, tá aqui embaixo. Meu áudio tá ligado. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Eu tô. Tá, né? Tassiane, qual a primeira questão que você errou? Tá, não consegui contato com ela. Vamos pro próximo, então. Eduarda. Oi, professor, boa noite. Questão 13. Questão 13. Como eu falei ontem, essa prova ela é uma das que mais cai lá no Detran, né? Essas questões, aliás, questões, tá? Então, prova é importante, né? Questão 13. Dois veículos transitando por fluxos que se cruzam aproximam-se de local não sinalizado. Tem preferência de passagem. Aqui, só nesse início, já dá para perceber que é quase igual àquela pergunta de ontem lá, onde tinha um ônibus, né? O ônibus e o automóvel ali à direita. Mas vamos lá, vamos continuando, tá? Lembrando que sempre quem tem a preferência em local não sinalizado, como está falando aqui, vale a regra da direita. Quem vem pela minha direita tem preferência, né? Mas vamos seguir aqui. 1. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que está circulando por ela. Sim, isso é verdadeiro. Então, se eu vou acessar uma rodovia onde os veículos vêm em alta velocidade, eu tenho que dar preferência para esses veículos ganhar velocidade na pista de aceleração e entrar na faixa da direita. Então, quem está transitando sobre ela, sobre esta rodovia, tem preferência. Então, tá certo, ó, o item 1 tá certo, né? Tá falando ali, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que está circulando por ela, né? Que a pergunta fala, quem tem a preferência de passagem, né? Quem tem a preferência? Então, aqui está correto. O 2. No caso de rotatória, aquele que está circulando por ela. Também está certo. Quem acessa a rotatória primeiro, então eu espero esse veículo passar e depois eu vou logo atrás dele, né? Então, tem a preferência o quem acessa primeiramente na rotatória. Então, essa afirmação aqui também está certa. E 3. Nos demais casos, o que está circulando pela rua mais larga? Não é a rua mais larga, não é a rua mais bonita, mais arborizada, mais iluminada, que determina a preferência de passagem, né? Então, o item 3 é falso. Então, como o item 1 é verdadeiro e o item 2 é verdadeiro, eu vou procurar as respostas aqui, né? Onde que eu acho que 1 e 2 somente, né? Então, já de cara aqui, já mato ali a questão com a resposta A, 1 e 2 apenas. Lembrem do vídeo de ontem também, norma, circulação e conduta, que o Rodrigo e o Raul Boes apresentaram. Eles falaram sobre isso. Deixa eu ver a próxima. Deixa eu voltar. Tassiane, conseguiu...
Ver uma questão. 10. A 10. Uhum. Então, vamos lá na 10. Uhum. Tá. Essa aqui, eu acho que eu li no primeiro dia, ou no segundo dia, não, acho que foi no primeiro dia que eu li a apostila, tá? Que eu dei uma grifada ali que era conceito, né, de trânsito. Então, vamos lá. É a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga, né? Ou seja, está falando tudo que acontece aqui diante de uma via, né? De um trânsito, né? Então, essa aqui, como ela fala de tudo, coloca ali junto pessoas, coloca veículos, coloca animais, né? Coloca também o tipo, né, a circulação, ou parada, ou estacionamento, e daí nós temos veículos grandes que faz carga e descarga também. Tudo isso junto significa que é conceito de trânsito, tá? Conceito de trânsito. E, aliás, a gente vai falar muito de condições adversas, que vai aparecer novamente sobre isso, né? Então, é o conceito de trânsito. Vias urbanas, na resposta, só para entender aqui as outras respostas. Resposta A, vias urbanas é aquelas 4 tipos que nós temos, né? E vias urbanas é tudo que nós temos dentro da cidade. Nós temos o trânsito rápido, nós temos a via arterial, nós temos a coletora e nós temos a local. Isso são vias urbanas, né? Na resposta C, o Sistema Nacional de Trânsito são os órgãos, né? Os órgãos que compõem aí dentro do Brasil, né? Controlado até pelo Ministério das Cidades. Então, nós temos lá o órgão máximo, o CONTRAN, o CETRAN, que são 2 órgãos consultores normativos. Daí nós temos também os órgãos executores da lei, que é o DENATRAN, agora SENATRAN, né, com S, Secretaria Nacional de Trânsito. Temos também o DETRAN, nos estados. Aí temos os órgãos fiscalizadores, que é a Polícia Rodoviária Federal, a PM, né, etc. e tal. Né? Isso são Sistema Nacional de Trânsito, o SNT. Aliás, eu até havia dito que ia mostrar uma tabela para vocês, né? Então, acho que agora não vai travar meu computador. Vamos rezar que não trave. Eu vou abrir aqui para mostrar isso para vocês. Quem quiser tirar print de tela, pode tirar, tá? Aliás, tudo que eu coloco aqui, vocês podem estar tirando print. Vai fazer parte aí do acervo de vocês, né? Para consulta depois, principalmente no dia da prova. Então, acho que apareceu aí, né? Estão vendo? Eu vou ampliar ela um pouquinho, vou jogar no máximo aqui. Não vou colocar o meu rosto aqui para não travar. Pronto. Estão vendo? Estão vendo essa tela? Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Todos estão vendo? Sim, sim. Uhum. Então, beleza. Então, lá, ó, nós temos instância federal, então, órgãos contidos a nível Brasil, né, a nível federal, instância estadual, órgãos a nível Paraná, e instância municipal, a nível Curitiba, porque é a capital do estado, né? Então, órgãos normativos e consultivos. A nível Brasil, nível federal, nós temos o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, né? Então, o órgão máximo do Brasil, o órgão aí que criou as leis de trânsito, né? Criou o CTB, em 1997, mais precisamente 22 de setembro de 1997. Então, CONTRAN, órgão máximo do Brasil. E a nível Paraná, nós temos o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, fica anexo ao DETRAN no Tarumã. O CONTRANDIF, Conselho Nacional de Trânsito do Distrito Federal, esse CONTRANDIF ele fica somente lá em Brasília. Os outros estados do país são CETRANs, né?
Então, se cair uma pergunta assim na prova, quais os principais órgãos normativos e consultivos? Vocês vão responder CONTRAN e CETRAN. Tá? CONTRAN e CETRAN. Órgão normativo municipal, não temos. Não temos. Órgãos executivos executam as leis criadas pelos órgãos normativos. Daí nós temos uma divisão, trânsito e rodoviário. O trânsito, a nível federal, nós temos o antigo DENATRAN, que agora o novo governo mudou para SENATRAN. Então, antes era departamento aqui, no D, agora mudou para S, então é Secretaria Nacional de Trânsito. Tá? Então, mas é as mesmas obrigações e mesmos deveres que o DENATRAN. Só mudou a nomenclatura. Então, em trânsito, nós temos DENATRAN, a nível Brasil, a nível federal, e a nível Paraná, nós temos o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. E também temos a CIRETRAN, que é a Circunscrição Regional de Trânsito. A diferença entre DETRAN e CIRETRAN é que DETRAN é a matriz e CIRETRAN é filial dessa matriz. Então, nós temos a CIRETRAN São José dos Pinhais, nós temos a CIRETRAN Colombo, CIRETRAN Piraquara, Almirante Tamandaré, né? As cidades, os municípios aí ao redor de Curitiba, da capital, né? Municipal, não temos. Aí, rodoviário, nós temos o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Lembra aquela questão da prova lá? Colocou de trânsito, né, para enganar vocês? Aqui é transportes, né? Transportes, o Tzinho aqui é de transportes. E ele cuida da construção e manutenção das rodovias federais. E aqui o DER, Departamento de Estradas e Rodagem, a nível Paraná, a nível estadual, cuida da construção e manutenção das rodovias estaduais. E órgão municipal aqui, né, não temos, né? Aqui fica a cargo da própria prefeitura, né? Agentes de fiscalização fiscalizam as leis criadas pelos órgãos normativos. A nível federal, nós temos a PRF, Polícia Rodoviária Federal. A nível Paraná, nós temos a Polícia Militar Estadual. E a nível municipal, nós temos a Guarda Municipal, que a partir de 2018 para cá tem o poder de polícia, né? Tem o poder de multar também, tem fé pública. E também temos o CETRAN com S, que é a Secretaria de Trânsito, que são os guardinhas que cuidam do STAR, né, na região central de Curitiba. Então, CETRAN com S. Não confundam CETRAN aqui com C, né? Secretaria de Trânsito, os guardinhas de marrom, que coordenam e controlam ali todo o trânsito na área central de Curitiba. Tá? Então, agente fiscalizador, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal e CETRAN com S. Órgão julgador julga as infrações cometidas, né, pelo infrator. Então, nós temos a JARE Federal, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, nós temos a JARE Estadual e nós temos a JARE Municipal. Então, sempre quando o infrator comete ali um erro, né, que vai de contra o que prescreve, o que descreve o Código de Trânsito Brasileiro, então ele tem que protocolar uma defesa neste órgão aqui, chamado JARE, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Aí ele tem de primeira instância, segunda instância ou mandato administrativo ali, se caso as duas primeiras forem indeferidas, né? Aí a JARE envia também para o CETRAN, né? O CETRAN faz uma análise também daquelas infrações e daí devolve a resposta para a JARE, que devolve a resposta para o infrator. Então, as JARES, tanto a municipal quanto a estadual, elas são subordinadas ao Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN. Ok? Então, essa aqui é a tabela dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, que é controlada ali, administrada pelo Ministério das Cidades, que fica em Brasília também. Beleza. Deixa eu voltar.
Agora vamos voltar lá naquela questão 10 novamente. Então, vias urbanas, né? É aqueles 4 tipos de vias, né? Não é a resposta desse conceito que está falando aqui. E na C, Sistema Nacional de Trânsito, então, é todos esses órgãos que eu acabei de apresentar ali na tabela. E na resposta D, transporte público urbano, também não, né? Transporte público aí, os coletivos, nossos ônibus, né? E ele é controlado pela URBS, né? Aqui, que fica ali anexo à rodoferroviária de Curitiba. Então, a resposta da 10 é a resposta C, Sistema Nacional de Trânsito. Desculpa. Confundido. É a resposta B, trânsito. Tá? Esse é o conceito de trânsito. Resposta B. Deixa eu ver quem que é próximo aqui. Aliás, próximo, né? Elton. Tua vez. 14, então? 14. Já. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental. Opa, tá falando um monte de coisa aqui, né? Já vamos voltar aqui de novo, ó. Quem estabelece, né, normas, diretrizes, né, da Política Nacional de Trânsito, né? E tá falando aqui que quer segurança, que quer fluidez, principalmente no trânsito, a circulação do trânsito, a defesa ambiental também, que está relacionada, a gente não pode degradar o meio ambiente, né? Aliás, o meio ambiente, ultimamente, está pedindo socorro, né? E ninguém está dando valor. A educação, que são proporcionadas aí pelas autoescolas, né? E fiscalização também, que são aí pelos órgãos fiscalizadores que eu mostrei na tabela, né? Então, o seu cumprimento é... Resposta A. De competência exclusiva da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, Polícia Rodoviária Federal, órgão fiscalizador. Está mencionando ela aqui, né? Fiscalizar seu cumprimento, que é papel da polícia, da PRF, mas tem outras coisas aqui também, outras situações, né? Segurança, fluidez, circulação, defesa ambiental, educação. Então, não é somente a polícia. Então, eu não tomo como verdadeiro, então, não é a resposta A. Na resposta C, é o objetivo do Detran? O Detran é um órgão executor da lei, né? Está mencionando aqui também, mas não é o único, né? Tem outras situações aqui também, então eu não tomo como verdadeiro Detran. E na resposta D, é dever das autoescolas, a autoescola tem o papel de educar, né? Educar e formar aí novos condutores, também não, né? Então, quando fala ali de vista segurança, já está envolvendo vários outros órgãos, então é a resposta B, que é um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT. Então, essa é a resposta da 14. Deixa eu ver aqui mais. Sara, você quase gabaritou. As que eu errei, o professor já corrigiu. Só que Beleza. tem uma que eu chutei. Aí eu queria que explicasse. É a 24. Bora lá. 24. Isso mesmo, Sara. Mesmo quando estiver aí, mesmo no chute, né? Que você não tem certeza, pode perguntar. Né? Ideal é esclarecer, né? Então, 24. O trânsito de veículos nas vias... E essa é aquele tipo de pergunta textão. Aliás, a grande maioria da prova, né? Prova longa. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Então, vamos lá. Item 1. A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. É pelo lado esquerdo que a gente conduz o veículo?
Não, nós conduzimos o nosso veículo pelo lado direito da via. Inclusive, foi feito um acordo, né, entre mais de 100 países que participaram da Convenção de Viena, na Áustria, lá de 1968, definiram o lado direito da via. Quem circula pelo lado esquerdo é países que não participaram desse acordo. Aí nós temos lá Suriname, Ilhas Virgens, Japão, Tailândia, Inglaterra, que é detentora da mão inglesa, né? Então, nós não, nós circulamos pelo lado direito da via. Então, esse item 1 aqui é falso. Está errado, né? Quer dizer, falso para nós, né? Que participamos da Convenção de Viena. Então, não é pelo esquerdo da via, e sim pelo lado direito. Então, está errado. 2. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Correto, isso aqui está correto. Inclusive, foi mostrado no vídeo do Rodrigo ontem, né? Então, as ultrapassagens, elas são sempre pelo lado esquerdo da via, né? Eu sinalizo, né, ultrapasso, volto para a pista de origem novamente. O único momento que eu posso ultrapassar pela direita é se esse veículo da frente indicar a intenção de virar, dobrar uma esquina, dobrar uma via, né, à esquerda. Aí eu, do ladinho dele, tendo espaço, óbvio, sinalizo e ultrapasso pela direita ali para continuar a fluidez do trânsito, tá? Então, esse é o único momento que eu faço uma ultrapassagem pela direita, como está dizendo aqui. Então, está correto, 2. E o 3. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Também correto, né? Correto. Eu só posso passar pelo espaço sagrado, que é a calçada, que é o espaço do pedestre, para mim acessar esses imóveis. Eles são chamados de lotes lindeiros, que são as guias rebaixadas ali, acesso a postos de combustíveis, acesso a shopping centers, a empresas, né? A garagens, a própria residência. Então, é acesso através do lotes lindeiros, né? Acessando lotes lindeiros. Então, esse item 3 aqui também está correto. Daí a pergunta é correto que se afirma em? Então, somente o item 2 e o item 3. Aí eu vou procurar aqui, né? O item 2 e o item 3 está aqui na resposta C, 2 e 3 apenas. Conseguiu entender? Consegui sim. Beleza, então. Bianca? Oi, professor. Oi? Qual questão que você errou aí? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fiquei com dúvida na 21. 21. Tá. Isso aqui. Essa aqui a maioria erra. Bastante gente erra mesmo. Vamos lá. Eu não me lembro se eu comentei com ela sobre ela, mas ela estava numa prova anterior que vocês fizeram, tá? Então, lá, com relação ao exame de direção veicular, considere 1. Desobedecer a sinalização semafórica constitui falta eliminatória no exame de direção veicular. Isso é verdadeiro, né? Se está fazendo o exame lá, exame prático lá no Detran, né? Com o examinador do lado, e você furar o sinal vermelho, ele vai falar, pare esse carro, você já reprovou. É falta eliminatória, reprovado na hora, né? Então, o item 1 está correto. O 2, o candidato que cometer uma falta grave será automaticamente reprovado no exame de direção veicular. Opa, peraí, mas que falta grave é essa, né? Não é a mesma falta grave daquela da tabela lá de infrações, tá? Essa falta grave
É diferente, né? Ela está numa tabela justamente do examinador. E tem na apostila, pena que vocês não adquiriram a apostila física, mas ela tem no final. Eu acredito que nessa digital, até nem olhei, acabei não olhando, mas acredito que ela tenha lá no final também. Mas a falta grave, que está aqui no finalzinho da apostila de vocês, aqui onde eu estou com o dedo, né? Ela dá 3 pontos negativos, tá? Então, aqui está relacionado os tipos de falta graves que pode ter lá no dia do exame, né? Então, a falta grave, ela dá 3 pontos negativos. Com 3 pontos negativos, não é reprovado. O aluno não é reprovado com 3 pontos. Ele só é reprovado no 4º ponto negativo, tá? Somente no 4º. Cometeu mais um errinho, daí, óbvio, vai ser reprovado. Mas com 3 pontos, não. Então, esse item 2 aqui é falso, né? É um item falso. O 3. Candidato à obtenção da CNH na categoria A, que iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça, será automaticamente reprovado no exame de direção veicular. Isso é verdadeiro também. Então, se eu vou fazer ali o exame, né, com a motocicleta, fazer o circuito ali, eu tenho que colocar o capacete bem ajustado, puxar, apertar bem a jugular, né, e também fechar a viseira. Vai ir para iniciar, para começar a dar ignição, para sair e fazer o teste, né? Então, o 3 está certo. Então, é correto que se afirma em... Então, na resposta é a B, né? Que é o item 1, que está certo, e o 3 apenas, porque o 2 aqui é falso. Beleza? Kathleen. Professoras que eu errei, você corrigiu. Joia. Graciele. 22. 22. Tá. À esquerda estão relacionadas 3 categorias nas quais os motoristas podem ser habilitados e à direita os tipos de veículos. Eu mostrei essa tabela para vocês de categorias, acho que mostrei, né? Mas vamos rever novamente. Então, pera lá que eu vou colocar lá na telinha aqui de novo, para ficar isso bem gravado, né? Deixa eu pegar meu rabisco aqui. Categorias de CNH tá aqui. Então, aqui, um resumo, né? A categoria A é uma categoria específica, né, para 2 ou 3 rodas. 2 ou 3 rodas, né? Ou seja, eu posso, tendo essa categoria, eu posso conduzir motocicleta, né, 2 rodas, ou até o triciclo, que é 3 rodas, né? Então, categoria específica para 2 ou 3 rodas. A categoria B, que a maioria estão realizando, né, a característica básica dela é de passageiros, que é até 8 lugares, né, até 8 pessoas. Então, vocês podem conduzir veículos conduzindo aí com 8 passageiros, né? Então, por exemplo, a Pajero é 7 lugares, aí temos a Doblô, que é 7 lugares, aí nós temos também a Kombi, que são 8 lugares, 9 com o condutor, tá? Então, vocês poderão estar conduzindo esses tipos de veículos. Na categoria C, carga, caminhão, então, carga acima de 3.500 quilos. Então, nessa categoria, poderá conduzir aqueles veículos menores, aqueles caminhões menores, né? Aqueles furgãozinhos, que é o 608, aquelas de caçamba de materiais de construção, né? Na categoria D, que é a minha categoria, também volta para ser passageiros, né? Passageiros acima de 8 lugares. Então, eu posso conduzir os ônibus alimentadores da região, eu posso conduzir também os ligeirinhos e posso conduzir também os ônibus da rodoferroviária. E a categoria E,
que é a última categoria, é acima de 6 mil quilos ou articulados. Então, aqui, neste caso, quem tiver aqui na E pode dirigir qualquer tipo de veículo terrestre, menos aqui a categoria A, de 2 ou 3 rodas, porque ela é específica, né? Para conduzir esses veículos, tem que fazer ela, né? Tem que fazer essa categoria. Então, as categorias de 4 rodas ou mais inicia-se aqui na categoria B e finaliza na categoria E. A pessoa que vai trabalhar profissionalmente, né? Ela quiser fazer uma mudança de categoria, então ela tem que ter 1 ano de categoria de CNHB para fazer alteração para a categoria C. E da C para D também 1 ano de categoria C, pode mudar para D. E da D para E também, 1 ano de D, consegue fazer a mudança para a categoria E. Mas, se ela quiser fazer o pulo, né? Está lá na B, eu não quero fazer a C, eu vou já direto para D. Pode fazer também, desde que tenha 2 anos de CNHB, já pode pular para D. E, se ela estiver na C e quiser pular a categoria D, de ir direto para E também, 1 ano de categoria C, aí ela já pode fazer o pulo para a categoria E. Mas essas mudanças só serão permitidas desde que o condutor não tenha nenhuma infração grave, gravíssima ou 2 médias nos últimos 12 meses, porque se tiver, já trava o processo e não consegue fazer a mudança. Tá? Então, essas são as categorias aqui. Categoria A, B, C, D e E. Lembrando que eu passei no vídeo do 2º dia também. O Rodrigo falou sobre isso, né? As categorias lá, inclusive foi mostrando as fotinhos, né, dos tipos de veículos lá. Esses vídeos vocês podem procurar no YouTube, que eles estão dispostos no YouTube também, tá? Mas eu vou colocando lá no grupo também, quem quiser assistir novamente, assista, né? Que é bom para vocês memorizarem, né? Então vamos voltar lá naquela questão 22, aliás, que agora a gente consegue responder ela, né? Vamos lá. À esquerda estão relacionadas 3 categorias nas quais os motoristas podem ser habilitados e à direita os tipos de veículos. Tem que ter o cuidado aqui, porque nós temos números romanos aqui na coluna da esquerda e números ordinários na coluna da direita. Então, o ideal é ir respondendo e já marcando para não se perder depois aqui, na hora que for marcar a resposta, né? Então, categoria A, 1 do romanos, né? Categoria A. Então, veículo de 2 ou 3 rodas, eu vou procurar aqui na coluna da direita, onde que eu tenho veículo 2 ou 3 rodas. Então, no caso, o número 3, né? Veículo motorizado de 2 ou 3 rodas. Então, eu já faço esse link, o 1 com o 3. Daí aqui, 2 em romanos, categoria C. Então, carga caminhão. Procurar aqui onde eu tenho nessas duas. No caso aqui, é o item 1, veículo motorizado utilizado no transporte de carga com peso bruto total maior do que 3.500 quilos. Então, já faço o link 2, 1. E o 3, categoria D, que é para ônibus, então, eu já mato aqui a charada, né? Com o número 2, veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros com capacidade maior do que 8 lugares. Então, vai ficar 1, 3, 2, 1 e 3, 2. E daí, a pergunta é, a correlação correta entre as categorias de habilitação e os veículos correspondentes é... Então, vou procurar aqui, onde eu tenho 1, 3, né? 2, 1 e 3, 2, que é a resposta C, né? Então, 1, 3, 2, 1 e 3, 2. Deixa eu ver agora aqui.